Bem-vindos à preparação do estágio trabalhista. Durante essas 2 semanas a gente separou uma lista de aulas especiais para vocês. Boa parte delas é exclusiva do estágio e pela primeira vez a gente vai liberar gratuitamente na preparação do nosso evento. Aqui na tela vai aparecer a lista de aulas com os horários e dias respectivos em que elas serão liberadas. Vocês vão ter acesso a todas essas aulas até o dia 29 de outubro. Inclusive, a gente vai ter encontros ao vivo em que a gente vai ter uma troca direta. Então, não perde. E, óbvio, te inscreve no estágio trabalhista, participa do nosso evento, entra no grupo de WhatsApp, que é lá que a gente vai enviar os materiais de todas essas aulas e vai ter muito mais durante a nossa semana de evento. O evento vai acontecer no dia 30 de outubro, no dia 1 de novembro e 3 de novembro. E nele a gente vai te ajudar a ter uma advocacia lucrativa e estável. A gente vai te entregar um plano de advocacia que te permite ganhar no mínimo R$ 3.000 por processo. Então te inscreve logo, o evento é gratuito e vai acontecer aqui, 100% online. Não perde, porque é o nosso último evento desse ano. Bem-vindos a mais uma aula desse canal. Hoje a gente vai trabalhar uma reclamação trabalhista. É a ação principal que vocês vão utilizar no dia a dia da atividade da advocacia do trabalho de vocês. E aqui a gente vai partir desde o básico até o avançado. Então a gente vai usar um material que vocês têm acesso, para quem já está aí no grupo do Telegram. Quem não está, o link vai estar aqui embaixo. É só clicar e tu vai poder pegar os materiais que a gente vai utilizar nessa aula, que são as reclamações modelo. Então a gente tem um material aí com 3 reclamações modelo para vocês, que vocês podem tirar lá do canal do Telegram, que vem acompanhado do caso concreto e o cálculo respectivo dessa ação. A reclamação se aperfeiçoa no cálculo do trabalho. Mas isso é uma discussão mais avançada. A gente vai começar aqui desde o básico mesmo. Eu vou mostrar a estrutura para vocês da reclamação que está nesse material que vocês vão ter acesso. A gente vai comentar aqui a estrutura dela, o que é requisito legal, o que pode ser melhorado, o que está equivocado. Então eu vou mostrar para vocês se existe algum equívoco ou não. No modelo não vai ter, mas eu separei uma outra reclamação aqui que não está nesse material para a gente fazer uma análise mais avançada dos principais erros que eu encontro em reclamação, porque, enfim, corrijo várias reclamações, seja do meu escritório, seja de colegas, seja de pessoas que procuram meu serviço, acabo corrigindo várias e várias reclamações, tendo acesso a isso. E eu identifico os principais erros e vou mostrar para vocês como vocês vão partir ali, como se começa, na advocacia, porque tu já não tem que começar fazendo a reclamação perfeita e vocês vão conseguir conectar o porquê disso, tanto nessa aula quanto a próxima aula que eu vou gravar de instrução do trabalho, para vocês terem a perspectiva do reclamante, a perspectiva profissional de quem vai ali para a audiência de instrução. Então, obviamente, que o processo do trabalho ele é analisado num todo. E a gente vai partir aqui da reclamação, que é o primeiro passo, e tem que ser um passo que cada vez, quanto mais sólido ele for, melhor vai ser para vocês nas fases posteriores. Então, vamos começar o trabalho, tá? Vamos olhar aqui ó, o material, segundo modelo de reclamação trabalhista. Eu peguei o segundo porque ele é um caso mais simples de analisar do que o primeiro caso. No primeiro caso eu ia fazer mais apontamentos que nesse. Então nesse aqui eu vou fazer uns apontamentos. Esses casos que estão aqui nesses modelos, pessoal, a gente tirou de demandas reais do escritório e foram demandas vitoriosas. Então não coloquei nenhuma reclamação aqui, só porque ela preenche requisitos legais que colocou, então ela é melhor do que outra. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu peguei o processo que venceu, peguei a sentença procedente, então eu quero a reclamação dessa sentença procedente. Então basicamente a gente trabalha com a prática aqui, casos reais. Mas existem aperfeiçoamentos que vocês vão ver aqui, que a gente vai comentar, que normalmente o advogado no meio do caminho, alguns se contentam, né? Só que se você se contentar em apenas o básico, provavelmente a tua advocacia não vai poder ser tão produtiva, tão eficaz e aumentar a rentabilidade, porque vai ficar inchado de atos, né? Então é importante, na análise avançada que a gente vai já fazer nesse caso aqui, a gente vai olhar uma reclamação de um colega que pediu para eu analisar a reclamação dele, e aí vocês vão ver a visão estratégica. Vamos partir do básico, a gente vai para o intermediário e posteriormente para o avançado, né? Do que eu espero para vocês de uma reclamação trabalhista, para que vocês se sintam seguros em todo o trâmite processual, e tudo começa por aqui. Então vamos analisar essa reclamação, tá? Vamos começar pelo básico. O básico é o endereçamento, né, pessoal? Não vou me aprofundar sobre o endereçamento, porque a única coisa que é relevante aqui
é você citar aqui os artigos, né? A única coisa relevante, esse material vocês têm acesso, de novo, aí no link abaixo. Então, aqui é a cidade e o estado, de onde tu vai protocolar essa demanda. E o local, né, de protocolo da demanda, ele não precisa ser necessariamente o local da prestação de serviço, mas, em regra, esse é o local do ajuizamento da demanda. A gente tem uma aula aqui do módulo 0, tem uma playlist aqui no canal do YouTube chamada Módulo 0, em que a gente fala lá sobre o local competente, aprofunda mais isso. Por isso que eu não vou aprofundar tanto aqui, que vocês podem assistir uma aula de 15 minutos lá e saber mais sobre o local onde pode ajuizar a demanda. Aqui abaixo, pessoal, vocês vão ter a qualificação, né, da parte autora. Então, a qualificação do empregado que vocês estão atendendo e representando, vão colocar o endereço de vocês e, enfim, as qualificações normais, né? Vocês vão propor aqui a reclamação trabalhista. Pode mudar isso aqui na qualificação inicial, Lindman? Posso colocar outra pessoa além do reclamante? Poderia ter uma qualificação diferente? Sim, a gente poderia ter uma qualificação, por exemplo, de espólio, né? O funcionário faleceu e aí quem vai representar ali, quem vai estar qualificado não é o empregado mais, é o espólio a quem a gente vai estar representando. Ou poderia ter aí mais de um funcionário, né? Quando está representando mais de um funcionário, tu ia colocar a qualificação aqui de mais de um funcionário. Mas, inclusive, a reclamação que a gente vai analisar hoje, né, de uma forma mais avançada, depois de a gente passar por essa reclamação básica aqui, ela era de uma ação plurima que eu pedi para dividir e eu vou deixar o porquê dessa estratégia para a gente saber mais à frente quando a gente for analisar o outro caso, tá bom? Mas em regra, é isso que vocês vão fazer, gente. Vão endereçar aqui para o local, né, da prestação de serviço, em regra, colocar o empregado, as qualificadoras dele e logo abaixo, reclamação trabalhista em face de empresa. Pronto, empresa X. Eu vou contra essa empresa aqui, que era a empresa onde ele trabalhava, tá bom? Poderia estar diferente aqui? Poderia, né, pessoal? Poderia ter mais de uma empresa. Eu estou pedindo ali uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade subsidiária. Eu estou pedindo a desconsideração da personalidade jurídica desde a fase inicial, porque a empresa já é devedora aí de vários processos de trabalho, então já estou iniciando essa ação com esse pedido, então eu posso colocar aqui em face de empresa mais a pessoa física, ou, né, num caso mais avançado aí, uma pessoa que ela na verdade é a sócia da empresa, mas ela não está em nenhum registro daquela empresa, mas tu tem informação sobre isso. Então tu colocaria aqui a empresa e o sócio de fato, né? E aí tu teria que instrumentalizar esse pedido falando sobre a responsabilidade dessa pessoa, porque ela na verdade ela é o sócio de fato e todos aqueles que estão no contrato social dessa empresa, né, na verdade são laranjas. Então acontece de quando a gente vai qualificar a empresa, a gente poder acrescentar não só a empresa, como um sócio de fato, como 2 ou 3 empresas que possam ser responsáveis pela mesma situação a que a gente está trabalhando, ou, né, a gente tem também a situação de sócios de fato mesmo, não só de fato, mas formalmente estão ali registrados e a gente quer a desconsideração da personalidade jurídica desde a fase inicial. No caso também de desempregado doméstico, normalmente todos aqueles que estão dentro da casa respondem solidariamente, isso é uma previsão legal. Então a gente coloca todo mundo ali nesse momento de qualificação. Como funciona em regra? Em regra, gente, é reclamante mesmo, é um funcionário contra uma empresa. Esse é o mais comum e é o que normalmente vocês vão utilizar. Tá? Colocando sócio ou não, isso não modificaria muito aquilo, não exigiria muito de vocês, apenas a qualificadora para onde vai ser endereçada a informação, né? A carta de, olha, tem um processo, vem que a gente vai ter que discutir isso judicialmente. Então a gente já aqui passou pelo endereçamento, que vocês têm uma aula no módulo 0 sobre isso, as qualificadoras são muito tranquilas, tu vai pedir para a pessoa te entregue as informações para que possa notificar, tá? E logo após, o pedido de gratuidade de justiça. Aqui, gente, tem um texto que ele já é serviente para a maioria dos casos de vocês. Como assim? Porque a gratuidade, gente, ela é presumida, principalmente se você tem empregados ali que estão abaixo do que está aqui, né, grifado para vocês, né, de 40% do limite do regime da Previdência Social. Isso deve estar em torno de R$3.000 agora, não tenho certeza, né? Faça uma pesquisa aí do teto da Previdência Social, do benefício de Previdência Social, do teto, quanto está.
e aí tirem o valor de 40%. Só multiplicar aí por 0,4, tu vai encontrar o valor de salário que essa pessoa poderia receber e ela vai ter a presunção de gratuidade. Então é presumido que ela esteja em benefício de justiça gratuita, né? Seja ali, possa prejudicar o sustento próprio da sua família em detrimento da sua condição financeira e do pagamento de custas. Então, nesse caso, quando a pessoa já está abaixo desse valor, esse texto é suficiente, mas não só esse texto, eu acho que eu deixei grifado aqui, né? Deixei grifado aqui, ó, a procuração tem que estar com poderes para declaração de hipossuficiência. Se não tiver, aí tem gente que faz aquela declaração que a pessoa assina a próprio punho, funciona também. Mas se a tua procuração já estiver lá com poderes para declarar a hipossuficiência, aí não precisa fazer aquela declaração à parte, tá? Porque tu tem esse poder como advogado representante dele já dado pela procuração, e aí tu pode fazer só instrumentalizar o pedido dessa forma aqui, que ele vai ser deferido. Então não precisa ultrapassar isso. Ah, se a pessoa recebia mais de 40%, né, do regime ali, do benefício do teto do regime da Previdência Social. O que eu faço, gente? Mas não tem gratuidade de justiça? Tem, porque como eu disse, isso aqui é presumido, pessoal. Mas até isso aqui poderia ser questionado. Vamos dizer que a pessoa tem aquele emprego, mas ela tem uma outra fonte de renda muito alta, em que eu tenho provas de que, na verdade, ela não é pobre na concepção legal, a ponto de ter garantido o benefício da justiça gratuita. Então, o que acontece? Eu posso ir contra isso? Posso, mas eu teria que ter esses instrumentos de prova, porque até então ela está em presunção. Ultrapassou esses 40%, ela não está em presunção. Mas uma pessoa que pode ganhar muito dinheiro, ela ainda assim pode estar em condições de hipossuficiência. Porque até pessoas que são, enfim, tenham muitos dinheiros, ganhem salários muito altos, eu já consegui uma vez uma gratuidade para uma pessoa que ganhava 100 mil reais. Né? Não, perdão. Ela tinha uma dívida de 100 mil reais, ela ganhava, na verdade, 25 mil reais. Ela ganhava 25 mil reais mensais. Só que as dívidas delas, ela tinha uma fixa de 100 mil reais. Fora as outras que a gente colocou. Na verdade, essa pessoa tinha se tornado uma super endividada. Então, o processo judicial dificilmente ia ser possível sustentar se a gente tivesse que pagar as custas no montante que estavam definidos, já que essa pessoa ela era super endividada, apesar do salário muito alto. Então, o salário muito alto, quando ele ultrapassa esses 40%, a gente deixa de ganhar gratuidade? Não, a gente pode conquistar se a gente instrumentalizar no processo os motivos que essa pessoa tem que ser beneficiada para poder acessar a justiça, tá bom? Então, como regra, aí, tô assustado, não se assusta, por quê? Porque em regra é isso aqui, gente. Isso que eu dei para vocês, imagina, quantas pessoas você conhece que ganha 25 mil reais ao mês e é super endividado? Isso não é uma coisa comum, né? Então, não é isso que vai acontecer com vocês. Com vocês, normalmente, esse texto já vai ser suficiente. Vocês vão qualificar a parte, a autora, a parte reclamada, e esse texto vai ser suficiente para garantir a gratuidade da justiça. Vamos descer para o mais importante. O mais importante aqui, com certeza, são os fatos, tá? Eu espero ter editado suficientemente esse material para não aparecer nenhum dado da parte. Eu acredito que sim. Até porque está com o modelo, então com certeza. Tá? É o outro que eu tive que editar agora para poder dar aula para vocês, mas imagino que vai estar tudo ok também. Então vamos lá. Nos fatos aqui, pessoal, entendam, esses fatos, pode ver aqui, ó, ele tem quantas folhas? Uma folha. Ele tem basicamente uma folha, porque esse primeiro parágrafo aqui é da gratuidade, né? E a gente tem um parágrafo a mais aqui na outra folha. Então os fatos têm uma folha. E eu consigo identificar nesses fatos, a gente vai ter que conectar ele com os pedidos posteriores. Olha, eu tenho pedido de reconhecimento de vínculo, né? Eu tenho pedido de dispensa imotivada embaixo da CTPS. A gente vai falar sobre cada um desses tópicos, mas primeiramente falando sobre os fatos. Eles não precisam estar totalmente aí extensos, né? Fatos extensos. Primeiro ponto sobre erro básico, mas que vai acontecer, não se punam por isso agora imediatamente, mas normalmente o advogado ele tende a coletar toda e qualquer informação que o cliente dá para ele. Não é para fazer isso, pessoal. Por quê? Porque o atendimento é um atendimento clínico e profissional. Quem guia o relato que vem para o processo são vocês. E vocês vão colocar aqui no processo só aquilo que é fato gerador dos pedidos que vocês vão fazer. Então, se você vai colocar um fato aqui no processo e lá na frente a gente vai avaliar aqui, tem esses fatos, e lá na frente não tem nenhum pedido relacionado a esse parágrafo,
esse parágrafo não tinha que estar nos fatos, entendeu? Então eu estou lendo aqui inicialmente, olha, ele começou a prestar serviços em março de 2020 como entregador, motoboy, né? Com jornada de 11 às 15, segunda a sábado, porém aos sábados encerrava às 14h30. Olha, aqui eu relatei a jornada. Vamos dizer que lá na frente eu não tenha falado nada sobre jornada, né? Então isso não seria útil estar aqui. Mas normalmente esse é um parágrafo quase que fixo e sempre útil, tá? Então a gente vai salientar posteriormente aqui, ó, vale salientar que as entregas eram finalizadas antes do fim dessa jornada e ele exercia outras funções como garçom, reposição de estoque, recolhia o lixo. Então essa pessoa, por que esse parágrafo está aqui? A gente vai ver mais à frente, mas provavelmente para mostrar a subordinação à empresa, de que ele não era apenas um motoboy prestador de serviços, entendeu? Então cada coisa aqui vai gerar alguma coisa à frente. Se não, não faz sentido colocar. E o teu cliente vai trazer muitas informações que às vezes ele até teria direito, mas tu não vai conseguir sustentar no processo por ausência de alguma prova, porque tu conversou com ele está ausente de testemunha, alguma coisa nesse sentido que impeça ele de construir aquela prova e levar aquele pedido, tu não vai colocar também, mas vai justificar a ele que tudo que é colocado tem que ser sustentado. Então, o primeiro passo, né, do mais avançado, assim, o mais avançado é tu conseguir cada vez mais excluindo relatos que não fazem relação, não criam relação com algo que tu vai pedir mais à frente. Inicialmente, não é normal que isso aconteça. O normal é que inicialmente vocês coletem informações em excesso. Isso não é um problema, tá? Há um problema, por quê? Porque isso desgasta mais a leitura, isso desgasta mais o trabalho, desgasta mais o juiz em relação à atenção. Quanto mais enxuto, melhor. Mas inicialmente não espere que você consiga fazer isso. Peque pelo excesso. No início, pode pecar pelo excesso. Tá? Estou te dando aval para isso. Por quê? Porque é mais importante que tu peque pelo excesso e tenha todos os dados ali, porque vamos dizer lá na frente, o juiz deixou de analisar um dado porque a tua ação estava com muitas informações e ele se perdeu. Tá? Tu tem instrumento para apontar a ele que ele foi omisso em algum ponto. E se está lá, tu vai poder apontar na tua reclamação. Falar, olha, está faltando aqui tu analisar essa reclamação. Que instrumento é esse? É D, né? O embargo de declaração. Então, inicialmente, não se cobrem esse perfeccionismo. Ele vai vir numa etapa posterior, a gente, quando for analisar outra reclamação aqui mais avançada, vocês vão ver como a gente consegue fazer isso. Mas, inicialmente, esse é o ponto. Vou coletar todos os dados daquilo que vai me gerar o resultado. Não precisa ser extenso. E outra coisa, eu não preciso colocar aqui nos fatos, nessa primeira etapa, tudo sobre aquele pedido. Eu apenas relato o suficiente para deixar a entender ao juízo que, e vocês vão entender um pouco mais disso, porque o juízo na área trabalhista é diferente da área civil. Na área civil, por exemplo, ele faz a leitura anterior àquele momento de audiência. Do juiz do trabalho, não. O juiz do trabalho, ele lê a reclamação trabalhista no momento da audiência. Ele não teve contato anterior com ela. Então, ele vai ler ali naquele momento. Por isso que o relato, quanto mais enxuto, melhor. Mas, às vezes, não tem como, né? Às vezes é um relato denso, realmente... Existem muitas variações durante o contrato e isso tem que ser colocado aqui, porque isso faz variação de pedido. Então, o que acontece? A gente vai colocar aqui o necessário, nem menos nem mais, esse seria o ideal, mas se for colocar mais, entendam que vocês sempre vão ser as pessoas, vocês, advogados, sempre vão ser as pessoas que vão conhecer mais sobre o caso. Porque tem vezes que não tem como, aquele caso exige uma atenção de um maior tempo. E o juiz não vai ter aquilo em audiência. Por isso que vocês vão estar ali para assessorar ele nesse momento. E vocês vão perceber como, inicialmente, ele faz uma leitura geral dos fatos. Mas eu não preciso colocar tudo aqui e ele vai fazer a leitura de novo sobre aquele pedido, dentro do mérito daquele pedido. Tá? A gente vai analisar mais tecnicamente mais à frente. Mas aqui é apenas para ter uma roupagem geral do que aconteceu nesse contrato. E não é só início e fim, é início e meio. O meio é muito importante. Normalmente, o meio do contrato de trabalho é justamente aquilo que é mais importante nele. E aqui eu faço uma ressalva muito relevante, espero que vocês tenham muita atenção nesse momento. Não façam lista de atendimento. Não façam lista de atendimento. Quando tu entrou, quando tu saiu. Primeiro que o teu cliente ele tem que ser interrogado por ti. Porque o teu cliente não tem a mesma linguagem que tu. Então, tu vai interrogar ele, vai fazer perguntas a ele,
para entender o que ele está querendo dizer com aquela palavra. Porque se tu der uma lista de atendimento para um cliente, olha, me diz aqui quando tu foi contratado. Parece uma coisa simples, né? O que eu acabei de fazer. Olha, me diz aqui quando tu foi contratado. Para a cabeça do teu cliente, não. Sabe por quê? Porque ele não sabe se tu quer, o que tu quer de resposta. Ele pode pensar, ele quer saber quando foi contratado, quando foi assinada a minha carteira. E aí ele vai lá e coloca essa data na lista de atendimento e tu faz uma reclamação com essa informação. Só que ele pode ter sido contratado informalmente no momento anterior e ele não colocou esse dado lá. Porque o que tu perguntou para ele foi quando ele foi contratado. E ele não sabe o que tu quis dizer e tu não sabe o que ele devolveu de lá se for só uma lista de atendimento. Tu tem que saber quando ele foi contratado inicialmente, o primeiro dia de trabalho dele. Então, para essas pessoas, a linguagem ela é muito importante. Essa conversa, essa troca é importante para que tu deixe esclarecido na demanda. Olha o erro que tu ia cometer. Tu podia ter entrado com uma demanda de 5 anos e entrou com uma demanda de 2, simplesmente porque usou uma lista de atendimento, deixou período, né, passado aí, informal, que poderia colher, porque usou uma lista de atendimento. E a lista de atendimento ela tem dados fixos, de início e fim. E normalmente o contrato de emprego, e aí ele vai colocar lá, para botar uma lista, qual é a tua jornada? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar a jornada que o empregador disse que seria para ele. Ele não vai colocar a jornada que ele para estacionar, porque tu falou qual é a jornada para ele. Tá, minha jornada era de 8 às 6. Aí que horas trabalhava? 8 às 9 da noite. Percebe? Lista de atendimento não serve. Vocês têm que tem coisas que não se deve procurar atalho. E essa é uma delas, porque essa demanda vai ser o que vai direcionar todo o processo. Aqui eu já dei 2 exemplos para vocês que vocês iam perder muita coisa no meio do caminho, porque vocês tentaram economizar. Tem coisa que não dá para economizar. A gente vai economizar tempo em outros pontos. A reclamação trabalhista não é para se economizar tempo, porque ela sustenta todo o processo. Ela é o parâmetro do processo. Se tu deixou de colocar algo, não dá para o juiz te entregar, porque tu limitou o processo ali, ao que tu está pedindo, ao que tu relatou. Né? Ainda assim, algumas pessoas vão ser salvas, né, na audiência de instrução, mas eu vou deixar isso para esse vídeo, mas não nesse patamar. Então, provavelmente, vocês vão ser prejudicados se tentarem fazer uma lista de atendimento. Não faz isso. Tá? Vamos escutar o nosso funcionário, entender as perguntas que vai fazer. Por isso que eu disse, no início, vocês vão ter um excesso de informação, mas posteriormente a gente vai reduzindo até colocar as informações ideais para cada pedido, para cada coisa que a gente queira sustentar no processo e manter. Fechado? Então, inicialmente, a gente tem aqui um relato de 2 folhas. Não vou me atentar à leitura junto com vocês de tudo isso, mas se vocês quiserem, pode dar um pause aí e ler, né? A gente tem aqui os valores, a gente já deu uma adiantada e percebeu que foi pedido reconhecimento, essa pessoa estava em situação irregular, né? E foi aqui, deixa eu ver, nesse penúltimo parágrafo, ele foi dispensado. Foi dispensado. E recebeu R$400. Imagina. Isso é um caso concreto, tá, pessoal? Vou descer aqui para o reconhecimento de vínculo. Olha só. E esse é o ponto que eu queria entregar para vocês. Os fatos aqui, como eu disse, ele dá um panorama geral. Mas nada me impede que quando eu descer para a parte do direito, e em do direito aqui, pessoal, vocês podem ler como mérito. E mérito, tecnicamente, significa fato e fundamento. Esses fatos anteriores aqui, né, que a gente coloca a síntese dos fatos, ou dos fatos, não interessa a nomenclatura, né, como se está igual ou não. Vamos imaginar, esses fatos aqui é um panorama geral, mas ele não precisa ser o todo do processo. Eu posso incluir fatos aqui, quando eu estou falando de reconhecimento do vínculo, para aprofundar, porque aqui eu quis dar um panorama geral, mas quando eu vou entrar no mérito, que é o direito, por exemplo, eu vou poder incluir novamente o fato aqui nesse tópico. E os juízes fazem muito isso. Eu faço muito isso. Por quê? Eu quero saber reconhecimento do vínculo de emprego. Eu não vou ler tudo isso aqui. Por que eu não vou ler tudo isso aqui? Porque aqui, por exemplo, tem informações que versam sobre outros pedidos, tá? Exemplo, aqui ele está falando sobre o valor que ele recebia em cada período. Para o reconhecimento do vínculo de emprego, eu só preciso saber se ele recebia. Né, preencher o requisito da onerosidade para o vínculo de emprego. Eu não preciso de toda essa escala. Olha, ele recebia nesse valor, depois esse, aí mudou para esse. Não, ele recebia, tá bom. Eu preciso dizer todos os salários de cada ano? Não. Posso dizer, ele recebeu o salário mínimo pela prestação de serviço. Pronto.
Eu já preenchi o requisito da onerosidade. E para o reconhecimento do vínculo de emprego, isso que interessa. Tá? Vamos ver se ele colocou aqui, por exemplo, ó, não foi colocado aqui, né, o valor que ele recebia. Tá? Um ponto importante, aqui a gente não está vendo esse parágrafo de onerosidade, de valores mensais. Era importante estar aqui. Significa que existe um erro? Não. Por quê? Porque eu coloquei aqui nos fatos já. Mas seria interessante colocar ele aqui também, né, para preencher a onerosidade de forma mais clara. Mas a gente tem aqui a jornada dele, segunda a sábado, né, a gente tem o período que ele entrou, a gente está pedindo o reconhecimento do vínculo desde essa data, tá? Então isso é importante. E aqui, 30 de abril, ele foi dispensado. Então a gente teve um termo de trabalho, jornada, né, habitual, e aqui um valor de R$400 pela dispensa motivada. Vamos dizer que isso aqui preenche todos os requisitos. E a gente tem aqui, ó, pessoalidade, não podia eleger outra pessoa para substituir, habitualidade, subordinação. Aqui a gente já está falando do fundamento. Destaque hiper importante. Daqui para cá, pessoal, embora vocês talvez não estejam enxergando, são os fatos desse pedido. Tá? Ó, reconhecimento do vínculo de emprego. Qual é o fato? Olha isso aqui. Esse era o contrato. Essa parte aqui é os fatos. Aqui, ó, o artigo 3 é o fundamento desse pedido de reconhecimento do vínculo. O que eu estou falando? Olha, o artigo 3 dá requisitos para o reconhecimento do vínculo. Quais sejam? Pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade. E diante desse fato aqui, que pode sim ser complementado por esse, tá? Isso se chama efeito em profundidade. O juiz ele pode analisar, ele analisa toda a demanda, mas o ideal é colocar aqui em cada pedido todos os fatos relevantes, os fatos geradores para essa fundamentação, que vai ensejar, né, por consequência, nesse pedido. Então, diante desse fato e em proteção, né, e por proteção deste artigo, essa pessoa requer o reconhecimento do vínculo de emprego à data de 1/3. O que é importante aqui? Quando foi contratada como prestador de serviço autônomo, nesse caso, motoboy. Então, ela começou aqui, ele está dizendo, olha, ele não era motoboy não, tá? Ele era um empregado. Aqui estão os fatos e os fundamentos. Inclusive, se tivesse um contrato, é porque aqui deve ter sido informal, não posso dizer com certeza, mas se tivesse havido um contrato de prestação de serviço autônoma, deveria ter mais um artigo aqui. Qual artigo? O artigo 9º da CLT, pedindo a nulidade do contrato, tá? Mas como provavelmente não tinha, isso aqui foi só uma verbalização, ele já pediu direto o reconhecimento do vínculo, tá? Então, isso aqui vai garantir a decisão de reconhecimento? Vai, né? Como eu disse para vocês, eu tirei de um caso de sucesso. Logo após, ele faz o pedido da dispensa imotivada. Bora dar uma olhada. Aqui a gente tem um fato, olha. O reclamante foi dispensado em 30 de abril de 2021. Isso aqui tá lindo. Por que tá lindo? Porque ele não começa falando, olha, o reclamante começou a trabalhar aqui, ó, no dia tal, no horário tal, no horário tal. Não, porque isso aqui servia ao reconhecimento do vínculo. Isso aqui não é nada sobre dispensa, modalidade de dispensa, como ele foi dispensado. Então aqui ele já começa sobre, olha, fulano foi dispensado dia 30 pela empresa reclamada. Chamou ele no fim do expediente, não teve aviso prévio, né, e disse que ia sair. Então, ele deixou de cumprir contrato adequado e por esse motivo dispensou do labor, tá? Empregador. Vale salientar que nenhuma das alegações que o empregador possa trazer justifica qualquer modalidade de dispensa sob a responsabilidade do reclamante. Assim, isso aqui, gente, a modalidade de dispensa, ela é ônus do empregador, tá? É importante ser falado. Como assim? Epa, não sei o que eu fiz aqui. Como assim? Porque, na verdade, a gente tem um princípio, e esse princípio você já tem também no módulo 0, a gente falou isso. Princípio da continuidade da relação de emprego. O que acontece? O empregado é considerado, vocês, por exemplo, conseguir um emprego. Se aquele emprego for bom, me pagar bem, né, preencher tudo aquilo que a gente quer para vocês, em regra eu não vou sair daí não. Por quê? Porque estou numa zona de conforto. Era o emprego que eu queria, eu consegui,
ele paga toda a minha vida, minha habitualidade, meu lazer, minha casa, minha comida, eu não vou sair dali. Vou sair dali quando? Para aposentar. Essa é a regra. Normalmente as pessoas vivem nessa regra. Então, a dispensa, ela é ônus do empregador porque ela não é normal. E ele que faz os registros. Exemplo, estou te dispensando, vou fazer o registro aqui da tua dispensa. Mas se tu pedir dispensa, o que o empregador vai fazer? Não, assina uma carta. Então vai ter uma carta. Ah, se eu vou dar justa causa, eu vou assinalar todos os motivos da justa causa. Então, fora esses dois casos, por que o ônus fica com ele? Porque quando é justa causa, ele tem prova. Quando é pedido de demissão, ele também tem prova. Então, por isso que o ônus fica para o empregador, já que ele pode, se for pedir de dispensa ou justa causa, ele vai ter uma prova, tá? De uma mensagem, ele vai ter uma testemunho de um abandono de emprego, mandou uma carta para voltar, entendeu? Ele vai construir uma prova, ele vai ter como fazer isso. Então, a modalidade de dispensa é a responsabilidade dele. A gente colocou aqui, né, o fato de quando ele foi dispensado. Precisava de todas as outras coisas? Quanto ele ganhava? Não precisava. Por quê? Porque eu estou falando de dispensa motivada. Eu estou falando da modalidade de dispensa. Então, eu não preciso colocar as outras informações. E aqui eu poderia colocar, né, não teve nada além do que estava lá na síntese dos fatos, mas eu poderia ter colocado outras informações sobre o momento da dispensa. Eu poderia ter falado, olha, ele recebeu uma mensagem, e eu não coloquei nos fatos aqui, mas eu aprofundei sobre isso aqui no momento da dispensa. Eu poderia fazer isso. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, quando a gente entra na matéria do direito, né, mérito é fato e fundamento. Então, sim, eu poderia dispensar essa síntese dos fatos. A gente não faz isso para facilitar a vida do juízo, mas eu poderia dispensar e deixar sempre assim, ó, reconhecimento do vínculo de emprego. Está aqui os fatos sobre isso. E está aqui o fundamento e está aqui o pedido que eu quero em relação a isso. Aí, nos fatos do reconhecimento do vínculo de emprego, eu precisaria colocar tudo? Não, só o que tem relação com isso. E assim eu poderia seguir a inicial, tecnicamente, fazendo dessa forma. Mas a gente não faz dessa forma para dar esse panorama geral inicialmente. E aí o juiz, vai, sabendo que nesses pedidos estarão os fatos relacionados a cada situação deles, ele vem e desce aqui. Eu vou logo aqui. Deixa eu ver esse vínculo aqui, se está faltando alguma coisa. Por quê? Porque quando ele lê, olha o que ele vai fazer. Ele vai ler aqui, tá. Aí às vezes ele nem lê. Ele só ignora e fala assim, está pedindo reconhecimento? Ele já sabe os requisitos. Então o que ele vai fazer no momento da audiência? A gente vai falar isso quando a gente falar de instrução. Ele vai perguntar qual era a jornada, quando começou, quando saiu, quanto ele recebia. Percebe que na audiência ele preenche os requisitos. Por isso que vocês vão para a audiência trabalhista e eles vão fazer essas perguntas. Por quê? Porque ele não sabe se tu preencheu tudo aqui. Ele já pegou uma pisa de vários advogados que foram omissos em um monte de informação. Então, para garantir que ele vai ter condições de julgar o processo, por isso que às vezes, até quando vocês erram, vocês são salvos nesse momento. Por quê? Tu fez o pedido? Fez. Então, está instrumentalizado o processo com aquele mínimo. Aí ele vai lá e preenche. Mas tu não pode desconfiar no juízo, tá? Tem que saber sustentar. Por quê? Porque lá na frente, se ele dá uma sentença equivocada, tu tem que estar aqui com o instrumento adequado para poder recorrer, para poder embargar, para poder salientar algo que ele não colocou na audiência de instrução, né? E foi provado lá ou com algum documento e está no relato. Então, a gente tem aqui, vamos lá, dispensa motivada, já analisamos, diferença salarial para o mínimo constitucional. Olha só, pessoal, aqui a gente tem informações, né, que lá acima a gente não tinha. Então, a gente tem aqui inicialmente 170 semanais, dando valor mensal, né? A gente tem o valor de 180, dando valor mensal. Isso aqui eu tenho certeza, eu não olhei esse cálculo lá em cima, então provavelmente não estava. Veja só, era o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu falo só sobre o semanal, né? Eu não falo sobre o valor mensal. Por quê? Porque eu já entreguei a onerosidade. Eu já falei para ele, olha, esse contrato é oneroso. Mas quando eu vou fazer o pedido de diferença salarial, eu já instrumentalizo com mais informações, dando o caráter mensal. Olha, mensalmente esse era o valor que ele recebia. E, né, para quê? Para informar, era sempre um valor menor do que o salário mínimo. Então eu dei o fato para ele de novo, olha, o começo aqui é o fato. O fato que vai ser relacionado com o fundamento aqui, a Constituição Federal, né? Artigo 6, inciso 6, inciso 4, tá? E depois eu faço o pedido. Diante do exposto, em detrimento do pagamento inferior ao salário mínimo, requer a diferença salarial de todo o pacto laboral. Ponto. Acabou. Esse pedido aqui está lindo. Por quê? Porque eu peguei o fato, instrumentalizei ele, mostrando como alcancei o valor mensal,
tá? Mostrei o fundamento e fiz o pedido. Pontos importantes. Eu tirei uma quantidade de semanas ao mês aqui. Isso aqui, gente, é pacificado no TST. Qual o artigo que pacifica a quantidade de semanas ao mês? Tá? Jurisprudencialmente, a gente tem o quê? O mês, para o direito do trabalho, ele tem 30 dias. A gente tira isso do artigo 64 da CLT. Então, o que o Judiciário do Trabalho fez? Olha, se a gente tem 30 dias, quanto é uma semana? Quantos dias tem uma semana? 7. Então, pega esses 30 e divide por 7. E a gente chega nessa quantidade de 4,285, etc. Então, toda vez que a gente tem uma informação de salário semanal e a gente quer transformar ele em mensal, a gente multiplica por esse valor. Não multiplica por 4, não multiplica por 5, multiplica por esse valor. Gente, mas tu não explicou isso aí. Por que eu não expliquei isso daí? Porque isso é fundamentado já, pessoal. Já é pacificado, isso não tem discussão. Existe um outro algoritmo que a gente usa, né, a advocacia usa muito, que é o 4,34. Se eu fosse utilizar ele, eu provavelmente fundamentaria, tá? Mas, como foi utilizado aquilo que é pacificado, então a gente não precisou. E isso é um ponto muito relevante para vocês. A gente está num tópico aqui de diferença salarial, a gente passou pelo tópico de dispensa imotivada, né? Pediu lá no tópico de dispensa imotivada aqui, ó, a baixa ao fim do aviso prévio. Percebam, a anotação é uma coisa, a baixa é outra. A baixa depende da modalidade de dispensa, porque se a modalidade de dispensa for sem justa causa, eu vou projetar o aviso prévio. Mas se for a pedido, não tem projeção. Por isso que aqui a baixa, né, tem, olha, eu quero a baixa ao final, 33, ao final do aviso prévio indenizado. A carteira é assinada no final do aviso prévio, não é no dia que ele sai. Então tem que projetar. E isso depende da modalidade de dispensa, por isso que elas não estão em conjunto. Poderia estar, poderia, mas para facilitar o pedido, a gente separa, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas uma coisa importante que passou batido que eu não tinha mencionado, e aí analisando a diferença salarial, vou prestar atenção para vocês, e a gente vai ver isso no caso mais avançado, é que eu não estou aqui cheio de jurisprudência. Vocês perceberam que a gente não colocou um monte de jurisprudência, a gente não colocou vários casos, né? Um monte de jurisprudência, né? Jurisprudência já é plural. Mas a grande questão é, a gente não colocou aqui vários casos, paradigmas, para sustentar. Por quê? Porque está falando de direito básico que é consolidado. O juiz já sabe esse direito material, tu colocou o fundamento, acabou. Não precisa ficar dialogando sobre como foi alcançado aquilo, porque aquilo já está alcançado. Tá? Eu vou dialogar sobre fundamentos quando eu estiver dando caráter de distinguish. Ou há uma distinção ali naquele caso, que eu preciso ressaltar e analisar de onde veio aquele direito. De novo, se vocês forem no módulo 0 que a gente disponibilizou aqui no YouTube gratuitamente para vocês, vocês vão ver que a gente vai falar várias vezes de princípios, sobre todos os requisitos do vínculo de emprego. A gente vai aprofundar sobre isso, né, materialmente, sobre pedidos, de onde nasceu o aviso prévio, por que nasceu, por que tem a FGTS, a gente vai mostrar para vocês de onde veio a fonte. Por quê? Porque é importante, porque em casos de distinção eu preciso ir lá entender a fonte daquilo. Mas, em regra, não preciso. Eu preciso discutir de onde veio o FGTS para cobrar ele. Não, vou falar a lei do FGTS está aqui, 8%, acabou. Então, esse é o ponto. Nesses casos aqui, eu não preciso ficar aprofundando. A gente vê muita gente que entra com uma demanda cheia de fundamento, o juiz sabe aquilo, não precisa de toda aquela extensão. Mas por que ele coloca? Porque ele está inseguro. É a primeira vez que ele está trabalhando naquilo, então ele vai encher de coisas. O juiz quer saber o fato. Para quê? Para extrair o fato gerador. A gente coloca o fundamento porque é um requisito técnico, então tem que estar aí e faz o pedido. Então, fato, fundamento, pedido. Pronto. Não tem que ficar aumentando a dificuldade disso aqui, não, tá? E esse é um caso simples. Então, é isso. Pedir aqui os reflexos, né? Os reflexos dessas verbas, né, na rescisão e nas verbas contratuais que tenham por aí. Exemplo, periculosidade. Né? Para periculosidade recair sobre o valor, né, do salário mínimo e não sobre aquilo que ele recebia. Então, a gente tem aqui, ó, periculosidade. De novo, o reclamante em todo o período trabalhava com o motoboy. Percebe? Ela não falou de jornada, não falou do valor que ele recebia, não falou nada. Por quê? Porque a periculosidade é situação de exposição a risco de vida. E o motoboy está lá na lei. Então, o fato é esse. Ele é motoboy do início ao fim do contrato. Acabou. Lindo, né? É lindo. E aí, o juiz, quando ele vai julgar periculosidade, é isso que ele vem fazer e é isso que ele vai perguntar na instrução. Ele desce aqui para encontrar o fato específico daquele pedido. Por quê? Porque se a gente olhar na síntese dos fatos,
ele ia ter que encontrar, né? Se o juiz descesse aqui, ó, por exemplo, ele desce aqui a reclamação até os pedidos, para facilitar a vida dele. Ele pode fazer isso? Pode. Aí tá aqui, ó, diferença salarial, aí tem periculosidade, seguro-desemprego, né? Cadê a periculosidade daqui? Adicional de periculosidade 30%. Então o juiz poderia vir aqui, que ele já saberia que tá tudo aqui, poderia. Aí ele vai falar, tem periculosidade, vou ver o fato que aconteceu. Aí ele sobe e vem para a síntese dos fatos. Ele vai ter que encontrar o parágrafo que fala sobre periculosidade. Aqui no início ele ia encontrar. Mas, olha, ele era motoboy. Ah, entendi. A periculosidade veio daí. Só que acontece, é mais fácil ele fazer o quê? Vir procurar entre esses parágrafos, ou é mais fácil ele vir aqui no direito e achar a periculosidade e falar, ah tá, ele era motoboy. Por quê? Porque ele sabe que quando tiver periculosidade aqui, eu vou introduzir o fato, não o direito, porque o direito ele sabe, eu tenho que introduzir o fato deste pedido. Se não tivesse o fato, eu ia perder? Não, porque ia poder extrair lá de cima, o efeito em profundidade. Mas tecnicamente, essa é a melhor forma, tá? Porque facilita a vida de todo mundo e também porque quando a gente fala mérito, a gente está falando de fato e fundamento, né? A gente correlaciona. E aí eu vou subir aqui, diferença salarial. Gente, se ele desce aqui embaixo, não sei como está descrito lá, bora lá, deixa eu descer aqui com vocês. Tá? A gente tem aqui, ó, diferença salarial. Diferença salarial pode ser por 1 bilhão de coisas. Então eu vou subir aqui a demanda e aí vou para os fatos. Aí eu vou ter que encontrar nos parágrafos, apesar de ser uma página, mas eu vou ter que encontrar o motivo da diferença salarial. Aí ele ia ter que ver aqui que estava recebendo menos. Mas é melhor o quê? Que eu vá aqui no mérito, né? No pedido já, no mérito aqui do direito, e vou identificar, ah, é por causa disso a diferença salarial, é por conta que ele recebia um salário a menor que o salário mínimo. Poderia ser uma diferença salarial para a convenção, ele recebia 2.000 e a convenção dizia que era 5 do cargo dele. Então, esse é o ponto quando a gente estrutura a demanda dessa forma. Fato, fundamento, faz o pedido. Né? Até na OAB vocês aprendem dessa forma. E aí depois, pessoal, a gente entra nas verbas rescisórias, que eu deixo assim separado nas minhas demandas. Por quê? Porque elas têm fatos geradores diferentes. Então, colocar elas todas juntas, olha, por exemplo, eu já vi gente que faz assim. Tá errado? Não, mas eu acho mais difícil. Fica menos claro a demanda. Por exemplo, se a dispensa é imotivada, ele já pode pedir, ele já pede aqui, ele faz um parágrafo em detrimento da dispensa imotivada, que era o 13º de todo contrato, férias, aviso prévio, ele já coloca aqui todas as verbas de maneira genérica. Não gosto, acho atécnico. Por quê? Porque 13º é uma coisa, aviso prévio é outra, férias é outra coisa, FGTS é outra coisa. Então, e nem sempre eles estão, vamos dizer, nesse caso aqui não foi pago nada. Às vezes é pago parcial 13º, às vezes é pago parcial o valor de aviso, às vezes é pago parcial férias. Então, se eu vou trabalhar tudo ali de forma genérica, fica difícil, porque teve situações diferentes para cada pedido. Então, a gente vai trabalhar, eu coloco aqui as verbas rescisórias, e por que eu coloco lá no final? Porque o que eu tiver pedido contratualmente vai refletir nas rescisórias. Exemplo, periculosidade. Se a periculosidade é condenada, é óbvio que ela vai ter reflexo nas rescisórias. E aí, eu deixo as rescisórias para o final, já sabendo que elas vão ser integralizadas dos pedidos que foram feitos acima. Ah, se tem insalubridade, óbvio que isso vai refletir nas verbas contratuais. Então, quando eu falar de 13º, durante o contrato, ele teria que ser maior. A gente vai ter que pedir a insalubridade, vai ter que gerar reflexos nessas verbas. Então, se eu tenho uma diferença salarial, mesma coisa, tá? Então, a gente está aqui nas verbas rescisórias, aí pede, ó, aviso prévio, aí o textinho, conforme indicado acima, o reclamante foi dispensado motivadamente. O que eu fiz aqui? Fato. Não fui eu que fiz essa demanda, mas enfim, fato, tá? E aqui, pedir, conforme o artigo, os dias de aviso. Deste modo, requer o pagamento do aviso. Fundamento. Fato, fundamento, pedido, rapidinho. 13º, vou falar de quanto eu recebia? Não. O reclamante não teve contrato regularizado, não teve pagamento de 13º. A lei diz isso. Fundamento. O que eu quero? Diante da dispensa motivada, ele tem direito aos proporcionais, tá? E tem direito também aos períodos anteriores de férias. Ponto. Férias simples e proporcionais, né? Que é essa contagem aqui de férias fica para um momento depois, mas você já tem também, ó. Até isso já tem. No módulo 0 a gente fala sobre férias e aí vocês vão ter lá todas as normas do índice remissivo. Quando vocês entrarem no Telegram, lá vai ter também o índice remissivo de todas essas verbas aqui. Por quê? Porque são as verbas principais. A gente fala de periculosidade, a gente fala de diferença de salário mínimo, a gente fala de férias, de aviso prévio. Tudo vocês vão poder
aprender mais, se aprofundar no módulo 0, que é uma playlist aqui do YouTube, e no material do Instagram, ou lá no Telegram, vocês vão poder baixar esses materiais que tem os índices remissivos dessas verbas, todas que estão nessa demanda aqui, inclusive. Eu falo de periculosidade nesse módulo 0, né? A gente aprofunda isso, mas a gente aprofunda para saber, porque precisa dessa teoria para guiar o que a gente vai colocar aqui, tá? Mas depois que eu colocar aqui, eu não vou colocar tudo que eu sei. Já pensou se eu fosse colocar tudo que eu sei sobre periculosidade, tudo que eu sei sobre honorários, tudo em todas as demandas? Não faz sentido, tá? Então a gente coloca o fato, coloca o fundamento, que a gente já sabe que está pacificado, e faz o pedido, mesma coisa. A FGTS, ó, nunca teve seu contrato regularizado, em decorrência disso, não foi recolhido nada, tá bom? Artigo, fundamento, faz o pedido. Seguro-desemprego, mesma coisa, determinado da dispensa motivada, faz jus ao seguro-desemprego. Fundamento, faz o pedido. 477, mesma coisa. Contribuição previdenciária, esse texto aqui vai ser mantido em todas as demandas de vocês, podem copiar com tranquilidade. Isso aqui é uma matéria, eu não falo sobre isso, eu acho, nas aulas do YouTube, porque, enfim, é uma matéria que não acrescenta honorários para vocês, não é algo que vai para o cliente, mas que a gente coloca porque ela vai fazer parte, né? Não dá para tirar, porque isso aqui é ex officio. Então a gente coloca lá do jeito que tem que ser. 477, né? Por atraso no pagamento da rescisão, não foi pago, então tá aqui, ó. Reconhecida a dispensa motivada, depois de 10 dias não teve pagamento. Esse é o fato do 477. Percebe que quando tu conhece o fato gerador daquele pedido, tu não vai deixar exceder o argumento que tu vai colocar aqui para fundamentar e pedir ele. Esse é o caráter intermediário da coisa, tá? O básico, o advogado que está iniciando, ele coloca em excesso. Aquele que ele já vai avançando, ele já vai limitando. Por quê? Porque ele sabe que se eu vou pedir 477, eu não preciso falar nada mais, nada menos do que houve atraso no pagamento da rescisão. Acabou. Esse é o ponto. Então, se eu for falar de 477, eu preciso copiar tudo que está lá em cima? Não. Eu preciso falar de quando ele recebia? Poderia. Por quê? Porque o 477 é calculado por aí, tá? Mas a gente até coloca aqui, olha só que louco. Requer o valor da multa equivalente a um salário do reclamante, o qual deve ser equivalente ao salário recebido mais a diferença salarial, qual seja o montante de 1.100. Até colocou. Isso aqui foi um excesso, tá? Não precisaria, porque a diferença salarial já ia complementar. De toda forma, está feita a análise dessa inicial. Abaixo, não, vamos ver os pedidos, né? Pelo amor de Deus, sem os pedidos, ia acabar a reclamação. Tô falando besteira. Então a gente chega aqui nos pedidos, pessoal. Tem a concessão da justiça gratuita, reconhecimento do vínculo de emprego, reconhecimento da dispensa motivada, é a baixa. Então acima aqui, ó, eu deixei os pedidos, as obrigações de fazer. São obrigações não monetárias que tu pediu durante a tua inicial, tá? Abaixo estão aquelas que foram calculadas, tá? São aquelas que vão gerar uma condenação em valor. Então tem 13º, adicional de periculosidade, seus reflexos, aviso prévio, diferença salarial. Gente, mas cadê os reflexos da diferença salarial? Eles já estão embutidos nas verbas aqui, tá? Não está aparecendo aqui, mas ele já está embutido. Já foi calculado as férias, o aviso prévio. Ó, o aviso prévio está 1.210. Se esse contrato foi não sei como foi o contrato aqui. Acho que é 2021, né? 1.100. E aí foi acrescentado com mais os outros dias, deu correção, deu 1.210 aqui. Então o que acontece? Eu já sei que ele está preenchido do valor da diferença salarial, porque senão ele não daria esse valor, tá? Como é que tu sabe de cabeça? Não é para vocês agora. Agora o que eu quero que vocês olhem é a estrutura da reclamação trabalhista. E aqui, pessoal, da onde tu tirou isso aqui, né? Essas verbas e valores, tá? Isso aqui vocês tiram da RT mesmo, tá? Vocês vão subir lá em cima, pegar. Olha, eu pedi a concessão da justiça gratuita, então copia a concessão da justiça gratuita e bota aqui, nos pedidos. Aqui tá até a autora, né? E era autor. Rapaz, esse pessoal tá muito desleixado. Embaixo, vínculo de emprego. Peguei lá o tópico de vínculo de emprego, pedi o reconhecimento, então, olha, juiz, eu quero reconhecimento. Condena aí. Quero o reconhecimento da dispensa. Bota aqui. Por quê? Obrigação de fazer. É obrigação, né? Uma sentença declaratória sobre isso, que vai gerar uma condenação. Quais foram as outras coisas que vocês pediram? Vamos descer aqui para o cálculo dessa demanda. Tá aqui, ó. O que eu fiz? Eu pego isso aqui, ó, e copio esse resumo do cálculo aqui.
até o total devido pelo reclamado. Gente, o total devido pelo reclamado aqui é o que significa o valor da causa, tá? Isso aqui é o valor da causa, o total devido pelo reclamado. Então, vocês vão copiar esse resumo todo até aqui. Vocês vão ter que fazer esse cálculo quando terminarem a demanda. E o cálculo, ele aperfeiçoa a demanda, tá, pessoal? O cálculo, ele não é um mero valor ali. Ele instrumentaliza a demanda, ele termina, ele aperfeiçoa ela. Então, a gente vai copiar aquilo e vai colocar aqui, ó. É a mesma, a gente copiou aquilo e colocou aqui. Aí, olha aqui, total devido pelo reclamado. Isso virou o valor da causa. Por quê? Porque é tudo aquilo que ele pode vir a ser condenado. Então, ele tem que saber quanto é o valor da causa e tudo aquilo que ele pode vir a ser condenado para ele poder se defender, né? Em requerimentos, eu quero chamar uma atenção muito importante aqui de vocês. E a gente já vai entrar para a demanda avançada, mas como é avançada, é um pouco mais rápido a análise. A análise não vai ser assim, parâmetro, tá? Eu vou só mostrar os erros e mostrar para onde vocês vão caminhar quando vocês olharem uma reclamação. Aqui a gente já fez alguns detalhes, já falou, olha, podia ter melhorado aqui, podia ter feito dessa forma. Mas quando a gente vem aqui nos requerimentos, a gente pede, né, a reconvenção, a revelia, caso a parte não se manifeste, não apareça. E eu quero atenção para esse parágrafo. Protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos, né, ou permitidos. Está aqui permitidos. E aí, normalmente, vocês acabam aí. Não gosto disso. Por que não gosto disso? Porque isso aqui fez uma diferença absurda. O meu professor da faculdade, o professor Rolim, né, de processo civil, ele me trouxe essa mensagem, eu nunca esqueci, e eu percebi que ela fez total diferença na minha caminhada. Por quê? Porque existem provas determinadas, o valor probatório e a prova específica, normalmente para aquilo que está pedindo. Exemplo. Eu estou falando de periculosidade, dizendo que ele era um motoboy. Que provas eu posso utilizar? Tu pode usar documental, pode usar testemunhal, né? Tu pode usar uma prova em vídeo, que já é documental. Tu pode usar confissão é uma prova. Então, tu vai entender como... olha, se a pessoa pode confessar, o que ela pode confessar? Sim, ele trabalhava como motoboy. Se tu entende isso, na hora da audiência, tu vai fazer essa pergunta. Se uma testemunha pode relatar sobre isso, e tu sabe que a prova testemunhal pode comprovar isso, esse fato gerador trabalhava como motoboy diariamente, tu vai fazer essa pergunta para a testemunha. Se tu sabe que a prova documental é serviente para provar isso, tu vai perguntar se não tem um vídeo, se não tem uma foto em relação a isso. Então, entender as provas e os seus usos em detrimento de cada pedido que eu vou fazer. Olha, vamos lá, diferença salarial. Eu posso mostrar uma prova documental. Eu posso dizer com uma testemunha, né, que essa pessoa recebia menos que o salário mínimo? Não, dificilmente, porque eu não estou lá com ela fazendo pagamento. Quem tem que ter essa prova é a empresa, porque quando ela vai pagar, ela produz recibo. Então esse é um ônus dela, tá, de produzir a prova documental. Porque até prova testemunhal não vai servir se eu levar uma pessoa lá para falar. Não, eu via todo o pagamento que eu estava lá do lado dele e eu contava, isso é impossível. Então não serve testemunhal para esse caso, para esse pedido. E é importante vocês entenderem isso, porque isso vai dando essa habilidade. Vocês sempre vão pensar, nesse meu caso aqui, quais são as provas realmente que eu vou utilizar, né? Então, como é que ele trouxe isso para a minha vida? Ele falou, olha, tu pode fazer o pedido genérico, que o juiz não vai te atrapalhar, mas tu coloca especialmente para dizer o quê? Quais são de fato que tu vai usar? Tu vai usar todas? Não, que eu vou usar mesmo, é testemunha, depoimento da parte e documental. Então, vou colocar aqui. Pronto, é isso. Porque isso vai te dando um entendimento, tá, do que realmente tu vai usar e de que prova para cada pedido. E é isso que tu precisa para sustentar o processo mais à frente. Depois, pleiteia totalmente procedente, coloca o valor da causa, né? E aqui, nesse caso, foi o rito sumaríssimo, né? Mas o rito, aqui eu deixo um grifo quando a gente fala de valor da causa, por quê? O valor da causa é um dos requisitos para tu optar pelo rito sumaríssimo e não ir pelo ordinário. Só que o rito da causa é importante que vocês saibam que ele é facultado ao advogado. Então o advogado ele pode usar sempre o ordinário? Pode. Por que ele faria isso ao invés de usar o sumaríssimo? Ele faria isso provavelmente para usar 3 testemunhas.
Porque no sumaríssimo a gente usa 2. Mas vamos dizer que ele necessite do uso de 3. Então é importante ele ir pelo ordinário. Então ele elege o ordinário. Eu quero usar oficial de justiça. No rito sumaríssimo não permite. E eu vou precisar do oficial de justiça para citar a pessoa lá. Não é porque por carta não funcionou. Então vamos para o rito ordinário. Eu posso fazer isso. Tá? Então o rito ele tem os requisitos para ser utilizado no sumaríssimo. Se for abaixo de 40 salários mínimos, sumaríssimo. Se for acima, a gente usa o ordinário obrigatoriamente. Mas se eu estou abaixo, eu posso escolher o rito acima. Tá? Então eu vou deixar esse adendo como tecnia para vocês aqui. Fechado o valor da causa, está aqui, datou, acabou. Né? Fechado a demanda. Então vocês viram aqui como foi a construção dessa demanda, os apontamentos. E aí agora eu vou tratar de uma demanda mais avançada que eu peguei aqui, pediram, né? Até aqui, distância. Né? Tirei aqui os dados, reclamante. Aqui, pessoal, olha, ele colocou a qualificação de 1 e botou E, aí eu botei outro X. É porque existiam 2 reclamantes. Só que acontece, ele colocou 2 reclamantes e ele ia entrar com uma demanda plurima. Poderia fazer isso? Poderia, porque eram os mesmos pedidos. Problema, os funcionários, gente, as demandas do trabalho, elas são sempre individuais. A pessoa pode ser contra a mesma empresa, tá? Ela é contra a mesma empresa. Só que esta empresa, ela pagou um funcionário férias e o outro não tirou. Isso já vai gerar um cálculo diferente. Então não dá para um cálculo representar uma demanda plurima, normalmente. Né? A não ser que seja um pedido só. E ainda assim é muito difícil. Por quê? Porque normalmente vai ter particularidades em cada funcionário com aquela empresa. E aí tu vai ter que juntar 2 cálculos de qualquer forma. Ainda assim isso não seria um problema para unir a demanda e fazer de forma plurima, colocar 2 contra a mesma empresa em um processo. Não seria problema, mas o juiz inclusive poderia separar, se ele achasse melhor, para não prejudicar o andamento processual. E vamos lá, tem um funcionário que está mais propenso a acordo, outro não, então é importante dividir, porque isso até majora os valores da condenação, trabalhando com cada um individualmente. Mas não foi esse argumento que eu entreguei para ele. O que eu entreguei para ele foi: esses funcionários faziam uma jornada e tu tá pedindo hora extra, né? E tu tá pedindo aí insalubridade. Ou seja, se eu unir os 2 funcionários, o que vai acontecer? Eles serão parte. Parte não pode ser testemunha. Então, o que eu sugeri para ele? Separa as demandas. Porque se tu separar, ao menos um desses pode servir de testemunha para o outro. Pode trocar? Provavelmente isso vai dar problema, porque a troca pode gerar uma nulidade. Olha, são troca de favores. Isso não deveria ser automático, mas a gente tem essa formatização. Mas já serviria a um processo, já teria garantia de que essa pessoa ia ser uma boa testemunha, porque ela vivia a mesma condição que ele. Então é uma ótima testemunha. Se eu unir os 2 ao processo, eu perco a oportunidade de eles serem testemunhas. Para uma demanda que eu vou precisar de testemunha, para lá na frente vocês vão ver, para comprovar a jornada, para comprovar a condição de trabalho. Então é importante. Logo abaixo, vocês vão ver que ele qualificou mais de uma empresa porque elas tinham responsabilidade subsidiária e solidária aqui, tá? Ou eram sucessivas. Mas a grande questão é, né, perceberam a estratégia de separação? Então, esse é uma análise mais avançada, porque tu passa a ver o todo e a fazer e tomar decisões a partir da ótica do caminho processual. Vou descer mais um pouco aqui. A gente entra nos fatos, aí ele coloca aqui, ó, foi admitido tal data, isso aqui a gente separou. E aqui, gente, ele coloca uma jornada. Mas olha só, uma pequena omissão aqui. Por isso que é importante a gente entender sobre cálculo do trabalho. Porque quando a gente entende sobre cálculo do trabalho e como se chega a um resultado, dificilmente tu deixa passar alguma coisa. Lembra que eu falei para vocês que é importante tu não deixar ausente informação? Quando a gente fala de cálculo do trabalho, é difícil chegar a um resultado se eu não tenho informações. Então ele sempre te dá a luz sobre, opa, tá faltando isso aqui, tá faltando aquilo ali, estou precisando dessa informação. Quando eu não domino ele, é mais fácil ficar omisso, né, as informações. Por quê? Porque não estou entendendo por que isso é ausente. Por exemplo, ele queria calcular a hora extra. Ele desenvolveu uma jornada de 4 às 10, 13 da tarde até 17 horas. Como é que eu vou calcular isso se eu preciso dos dias da semana que não estão ainda? Então tem que colocar. Isso é muito normal, muito comum, tá? As pessoas fazerem isso. Ele pode complementar lá embaixo? Pode. Ele poderia lá embaixo falar que é de segunda a sábado, quando ele fosse instrumentalizar a hora extra. Vamos ver se ele fez isso, tá?
Os autores sempre trabalhavam como padeiro, ok, né? Vai citando aqui, não tinha EPI. Vamos ver. Não foi um relato extenso. O que eu vou fazer? Eu vou ler tudo? Não, eu vou logo para os pedidos. Sucessão de empregadores. Ah, isso justifica porque ele qualificou mais de um. Ele disse que foram sucedidos, né? Tinha um grupo de empregadores, venderam para outros, e aí eles mantiveram o empreendimento. Então, basicamente deve ter sido isso. Vou descer para a gente não entrar nesse mérito. Quero ver os pedidos que dão condenação e valor, embora isso aqui seja importante para ampliar as pessoas que vão ser responsáveis por essa condenação. Então a gente tem adicional de salubridade. Ó. Tendo em vista o exercício da atividade laboral entre ambientes quentes, exposição. Então percebam, ele já colocou aqui o fato. Eu nem fui olhar o fato lá em cima. Né? Eu vim aqui na insalubridade, tem um fato, tá certo. É assim que tem que fazer. Coloquei o fato aqui da insalubridade, coloquei o fundamento, né? E fiz o pedido. Então ele pediu aqui, ó, adicional de insalubridade até agosto, do início ao fim do contrato. Adicional noturno. Olha, ele começou a trabalhar de 4 às 5. Perfeito. Adicional noturno é isso. Preciso falar de toda a jornada dele? Não. Adicional noturno é de 10 às 5. Acabou. 4 às 5 era a jornada dele. Começava às 4 até às 5 e estendia. Quero adicional noturno desse período. Perfeito. Aqui ele coloca de segunda a sábado. Aqui, ó, a gente tem o fundamento e aí ele faz o pedido. Pede a redução do horário noturno, né? Ou seja, de 4 às 5 é 1 hora? Não. Isso aqui foi algo que eu salientei para ele. Não é 1 hora, é 1,14. Porque em 52 minutos e meio a gente tinha 1 hora, aí continuou a jornada até dar esse valor, tá? E aqui ele pede o adicional noturno. Aqui está um pouco atécnico, então não vou entrar nesse mérito, mas a grande questão é essa. Ele fez o fato, colocou o fundamento e fez o pedido, né? Em relação, cadê? Devido ao pagamento adicional de 20% por toda a contrariedade. Tá? Então vamos considerar isso aqui como pedido. É importante colocar requer, né? Demonstra atividade noturna devido ao pagamento. Fechado. Vou deixar como está. Não precisa calcular aqui, tá? A quantidade, embora seja melhor. Porque isso elimina, isso bate o martelo na tua demanda de, olha, eu coloquei a quantidade em detrimento da jornada. Se quiserem questionar, tá dada a oportunidade, tá? Não fica omisso. O que eu ia colocar aqui? Ah, tá. Importante. Em relação ao adicional noturno aqui, que eu olhei diferente. Do fato, fundamento, fez o pedido. Não lembro agora o que eu ia mencionar, vou deixar para depois. Equiparação salarial. Olha, a equiparação salarial aqui já deu uma escorregada. Por que ele deu uma escorregada? Ele começou com o artigo. Né? O artigo 5 dispõe a todo trabalho de igual valor corresponderá ao salário igual sem distinção de sexo. E nem é da CLT isso aqui, né? Nem sei se está certo. Mas de toda forma, ele foi colocando fundamento inicialmente. Tá certo? Não, de novo, a gente está entrando aqui na equiparação salarial, começa com o fato, a gente está no mérito. Fato. Qual é o fato que tu está relacionando para mais à frente fundamentar e fazer o pedido? O fato é que alguém aí recebe menos do que devia, porque outra pessoa recebe mais. Né? Aqui eu já sei porque aqui embaixo ele fala sendo idêntica à função, né? Porque eu fiz o cálculo dessa demanda. Então, exercia a mesma atividade, o mesmo estabelecimento, aí botou cargo do reclamante, cargo do paradigma, ó, valor, perfeito isso aqui. Só que isso aqui deveria ter vindo primeiro. Por quê? Porque é o fato e fundamento. Mas está tudo aqui dentro, perfeito. Vamos descer, colocou aqui decisão. Diante disso, requer a condenação do reclamado de diferença salarial de todo o período. Perfeito, é isso. Fato, fundamento, pedido. Ah, tá. Lembrei o que eu ia falar. Gente, adicional noturno e equiparação. Aí isso aqui me lembrou. Seria assim que eu faria a demanda? Não. Assim como na outra, não seria a forma como eu faria naquela perspectiva e paradigma. Porém, não interessa. Esse cara vai ganhar isso aqui. Por quê? Porque ele colocou o fato, colocou o fundamento e fez o pedido. Está instrumentalizado. Né? Por exemplo, ele colocou 2 decisões aqui. Eu nem colocaria essas 2 decisões. Porque a gente está falando de equiparação salarial básica. Né? O cara está fazendo a mesma coisa, está aqui o valor diferente, né? Senão a empresa vai trazer os mesmos valores. Pronto, acabou. Vou levar testemunho para mostrar que eles faziam a mesma condição e a empresa vai ter o ônus de mostrar que pagava a mesma coisa.
tá? É o ônus dela em relação a isso. Olha aí como é importante entender que prova documental é para cada coisa. Então, seria isso que eu faria? Não. Mas o que um advogado ele tem que ter para entender se a RT dele está pronta ou não? É o meu posicionamento para dizer se está pronto ou não? O meu julgamento? Não. É ele preencher os requisitos mínimos para ele levar aquele pedido que ele está fazendo. É ele preencher os requisitos mínimos legais que a lei pede para instrumentalizar a RT. Ela pede o cálculo, então tem que ter o cálculo. Ela pede o fato, tem que ter o fato. Ela pede endereçamento, tem que ter endereçamento. Então, isso que é importante quando tu vai analisar. E quando tu vai te profissionalizando, de novo, a gente começa com o básico colocando muita coisa. Por isso que não é bom a gente ir na internet e buscar informações de modelos. Porque tu nunca sabe se aquele modelo está integralizado de tudo ou o quanto aquilo está certo ou está faltante. Então, tu tem que entender os requisitos, e aqui a gente está trabalhando eles, fato, fundamento, pedido, qualificação, vocês já viram todos. E aqui a gente vai aperfeiçoando. Olha, esse eu esqueci de iniciar pelo fato melhor. Isso, olha como a técnica vai melhorando, aperfeiçoando. Por que inicia pelo fato? Ah, eu vou fazer a equiparação salarial, o que eu faço? Eu vou lá na síntese dos fatos, copio e coloco a mesma síntese aqui, no topo da equiparação salarial. Por quê? Porque é esse o fato que vai decorrer o direito, que vai, consequentemente, resultar no meu pedido. E eu peguei uma demanda aqui, por que acontece? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu corrijo várias demandas. E aí eu não tento trazer elas para o meu jeito de fazer a coisa. Eu tento trazer elas para aquilo que vai gerar o resultado. Se ela gerar o resultado, eu não vou ficar empetelhando o meu associado ou o meu colega que está fazendo do jeito dele. Não vou. Eu usaria outra letra. Não uso Times, eu uso Verdana, por exemplo. Eu não gosto de Times. Para com isso. A gente está falando de justiça. É um bem maior. Não pode estar atrelado a que letra tu usa. Não pode estar atrelado a tua forma de falar, a tua linguagem. Está atrelado aos requisitos. Olha, isso aqui é injusto por conta desse fato. Adequadamente, a decisão justa, a situação justa aqui, pela análise da hermenêutica jurídica do todo, deveria ser essa aqui. Então, para corrigir, tem que fazer esse pedido. É isso que interessa para uma demanda inicial. Então, por isso que vocês vão começando inchados, colocando por excesso, porque eu não sei se estou acertando, vou exceder. E aqui aconteceu isso. Por exemplo, no pedido seguinte de hora extra, ele pede aqui um tópico de hora extra, eu vou já analisar com vocês, e em seguida ele bota da habitualidade das horas extras. Se o cara nunca recebeu, é todo contrato, eu não preciso criar um tópico falando sobre habitualidade, porque a gente já sabe se é habitual, vai ter caráter de natureza salarial, vai gerar reflexo. Mas provavelmente por ele não estar acostumado com a justiça do trabalho, ele colocou um ISS. Aí eu disse para ele tirar? Não, já está feito. Mas isso é importante posteriormente para evitar trabalho para vocês, para aumentar a produtividade. Perceberam que quando tu vai avançando, tu vai deixando de fazer algo, porque tu já sabe que aquilo está pacificado, porque tu já sabe que aquilo não precisa, porque tu sabe que para gerar o fato gerador daquele pedido, tu já entregou todas as informações necessárias, tu já entregou as provas, então acabou. Se o juiz fugir daquilo, tu vai, volta, recurso aqui para voltar para o meio, porque está aqui o fato, o gerador, está aqui o fundamento, né? Não mudou o fato, então por que está decidindo diferente? Então, vocês vão entendendo o que não pode faltar e também aquilo que é só excesso e não tem por que colocar. Vão ganhando mais segurança. Aqui nas horas extras a gente teve um pequeno erro também, porque, por exemplo, ele não colocou a jornada aqui, deixa eu ver se ele colocou de segunda a sábado. Não, ele já começa aqui, ó. O reclamante teve 2 horas todo dia, de segunda a sexta e 6 no sábado. Tá certo isso? Não. Nem vou analisar como eu quantifiquei e entreguei para ele. Por quê? Normalmente, quando vocês vão... Qual é o fato da hora extra, pessoal? É o excesso de jornada, né? Mas como é que eu sei que tem excesso de jornada? A partir da jornada. Aqui tu coloca a jornada. Tu vai informar a jornada. Olha, a jornada era essa. Por quê? Porque depois que o juiz determinar a jornada, aí eu já sei tirar a quantificação, ela é matéria jurídica. Né? Como eu tiro a quantidade? É matéria jurídica. Por isso que eu não vou falar aqui, porque demanda muito repertório jurídico. Então, não dá para ser... Eu chego e falo assim, essa quantidade. Se ele faz isso, da forma como ele fez, ele tinha limitado a demanda dele, porque a quantidade de hora extra era maior do que ele tinha calculado aqui. E ele calculou conforme que estava lá em cima nos fatos. Mas isso aqui ia prejudicar muito. E depois ainda colocou os valores, ó, 16 horas semanais, 2.080 horas extras durante todo o contrato. Olha o trabalho que ele teve de contar todo esse período. Não é assim. A gente utiliza a ferramenta de cálculo trabalhista que vai facilitar, mas ela não faz tudo pela gente também.
Por quê? E isso aqui entra uma outra coisa muito importante que mostra para vocês quanto é importante vocês se aperfeiçoarem, se educarem juridicamente, porque, por exemplo, ele pediu para fazer o cálculo da sua demanda. E aí, João, por que tu cobra mais caro que a gente? Por que tem muita gente cobrando barato no mercado em relação a isso? Porque o cara fala isso aqui para ele, escreve isso aqui para ele, tá? O advogado escreveu, olha, era 2 horas, 6 no fim de semana, 16 horas semanais. Sabe o que o contador vai fazer? Que ele não tem responsabilidade jurídica com isso, na incumbência dele, ele é contador, então ele não tem a incumbência de aperfeiçoar o processo. Essa é a responsabilidade de vocês. Ele vai calcular 16 horas semanais e vai te dar um valor. Aí vai cobrar barato, vai só replicar isso aqui e vai te entregar. Vai dar certo? Não, vai dar muito errado. Muito errado. Mas é possível calcular, porque é possível calcular qualquer coisa. Eu calculei isso. 5 mais 10, 15. Isso tirou da onde? Da minha cabeça. Tá certo? Não. Então, por que o cara calculou? Porque tu mandou ele cobrar um valor barato e foi isso. Então, essa pessoa pediu para eu olhar, eu fui dando as orientações, porque, enfim, eu sou da área jurídica, eu vou falar, olha, tá errado isso aqui vai dar problema, vamos tirar, vamos corrigir. Eu mostrei a quantificação como faz, né? Não mostrei como faz, entreguei. E por obrigação técnica mesmo, jurídica, porque a gente está falando de bem e justiça, não é, enfim, qualquer coisa. Então, tem que ter um caminho, né? Porque o bem e justiça, ele tem isso. Se eu argumento que deve ser de uma forma e esse é o justo, amanhã, se vier uma situação igual, eu não vou poder falar que é diferente para beneficiar meu cliente. Existe um padrão de raciocínio aí, né? E é isso, gente. Não precisa. É essa que é a diferença no avançado. O avançado, a análise avançada de uma reclamação trabalhista, é mais sobre exclusões daquilo que tu não vai fazer. No início tu vai ter muito para tentar não faltar nada, mas depois tu vai saber o que não pode faltar. E aí vai deixar. Mas o que vai acontecer? Vai ficar os excessos. Tu vai deixar aquilo que não pode fazer, vai ficar os excessos. Depois, por segurança de estudo, tu vai tirando os excessos. Isso aqui não precisa. Basta esse artigo, por quê? Porque já é pacificado. Então, não precisa. Então, no futuro, é isso que vai acontecer com vocês. No final aqui da demanda dele, ele também teve pedido de danos morais e o 467. O 467 não fazia sentido, porque as verbas que ele estava pedindo eram todas controversas, então pedi para tirar, ele tirou. E o dano moral eu tirei também, porque eu vi que ele tinha dado uma forçada aqui no dano moral, mas principalmente por uma estratégia processual. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente dividiu o processo para que um pudesse ser testemunha do outro, né? Não revezando, mas que um pudesse ser, e aí só precisaria de mais uma testemunha? Sim. Se eu tivesse colocado dano moral que não estava forte nessa demanda, ele ia impedir que ele fosse testemunha. Por quê? Porque o dano moral, ele mexe com o subjetivo. Eu estou falando, olha, eu tive um abalo moral por esse empregador. Então, isso mostra uma inimizade, algo que dá parcialidade ao testemunho. Olha, tira o dano moral das demandas quando separar, que aí tu vai poder usar o de testemunho e vai levar uma demanda muito boa. Essa demanda era riquíssima. Não tem o cálculo dela aqui, mas ela ia gerar um valor muito bom. Então, essa é a análise estratégica, essa que vocês vão avançar, né? E vocês percebem que em determinado momento, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, que eu tenho uma aula ali para gravar uma conversa franca com vocês sobre o avanço, né, produtividade maior, levando em consideração esses excessos que são normais virem quando a gente está no decorrer do caminho, vocês aprendem a ganhar, e aí vão tentando continuar fazendo como está, mas a gente tem que aperfeiçoar para diminuir trabalho, e isso inclusive poder estender a carta de cliente, ganhar mais e mais. Tá? Então, se inscrevam no canal do Telegram, mandem dúvidas, digam se eu deixei passar alguma coisa e querem comentar, se fazem diferente. De novo, não se coloquem no direito com o intuito de se aproximar de alguém como referência, mesmo que seja eu e falar assim, eu quero fazer igual ele. Por quê? Porque o direito é maior que isso, a justiça é maior que isso. A justiça não pode estar na minha costa, a justiça é algo coletivo. Então a gente tem que cobrar, não que haja uma moldagem, a gente tem que cobrar que haja a justiça constantemente. É isso que a gente tem que cobrar. Então a gente tem que, vai lá, olha, isso aqui é o justo. Está aqui os requisitos da justiça. Quando a gente entende os requisitos para que aquele caso seja julgado com justiça, pronto, a gente vai cobrar isso. Olha, tu desviou, tu está falando de uma coisa, o cara está falando Por isso que eu não gosto muito de Visual Law. Visual Law, não está Visual Law aqui, não devia estar. A advocacia avançada não tem Visual Law. Gente, vocês têm instrumento jurídico que foi pensado de forma brilhante.
Quando o juiz deixa de ver algo, porque, enfim, não estava muito bom por conta do excesso da demanda, de novo, por que pensar no visual law está muito excessivo? Mas se eu for usar um visual law e eu ainda não sei diferenciar o que é relevante e o que não é, vai estar só uma coisa bonita de muita coisa que não serve de nada. Então esse é o negócio importante. Porque até se eu colocar apenas um enxuto, o juiz vai se agradar daquilo, básico funciona, e se ele passar em algo, porque a demanda complexa exigia mais detalhamento, eu tenho embargo de declaração, omissão, contradição, obscuridade, entendeu? Então existe instrumento judicial, vamos trabalhar aquilo que a gente tem, porque se a gente preenche os requisitos, a gente vence. Acabou, é a regra, é isso aqui, gente, que vai acontecer com vocês. E vocês vão ficar muito craques, né? Então por isso que a gente vai aperfeiçoando e cobrando esses requisitos quando a gente vai analisando uma decisão judicial. Eu não vou olhar a RT e falar assim, ah, nossa, não gostei da estrutura. Tá sacanagem com a minha cara. Por quê? Eu vou olhar para ver se tem os requisitos para aquela pessoa ser restituída à justiça para ela. Esse aqui vai ser. A gente deu uma... A gente mexeu, percebam, mexi aonde poderia prejudicar de ele alcançar a justiça. Eu não mexi. Ah, exclui isso aqui porque está em excesso. Isso fica para depois, porque ele está na fase 1 ainda. Está aprendendo aqui para a primeira fase para avançar. Posteriormente, quando a demanda dele não falhar mais, aí agora eu vou falar, olha, agora bora tirar o excesso. Por quê? Porque agora não é só vencer, é vencer com o mínimo de esforço para ter espaço, para ter uma advocacia de qualidade, para ter espaço para pegar mais clientes, para tu não ficar estressado, né? Para tu não achar que tudo é importante e entender quais são os pontos fundantes ali que vai fazer tu continuar ganhando, só que com menos esforço. Fechado? Essa aula ficou grandona, né? Mas é pisa, é isso. A gente queria trazer conteúdo, agora vai ser assim, violência. Até a próxima aula a gente vai falar de audiência de instrução na visão do advogado do trabalho, de reclamante. Primeiro, né? A gente vai fazer na de reclamado também, mas para vocês analisarem como tem muito excesso. Ali tem excesso demais. E como a gente tem que ter uma análise técnica, porque senão vocês vão fazer 1000 audiências. Ah, eu participei de 1000 audiências. O que tu enxergou? Ah, eu vi muitas coisas. Não, visão profissional. O que é importante dali? A gente vai ver na audiência de instrução. Vou fechar aqui esse aqui.